Olá, meu irmão e minha irmã, eu trago uma mensagem de Deus para o seu coração. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 ao 28 e depois o capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. As palavras imagem, representação e semelhança, similaridade, são sinônimas e se referem a algo feito segundo uma forma, segundo um padrão. E que padrão é esse? O do próprio Deus. A Bíblia não especifica como é essa imagem e semelhança, se ela no sentido corporal, material. E quanto a isso, nós nem devemos especular. O que nós precisamos e devemos saber é que nós fomos criados para a glória de Deus. Ele nos deu um corpo para viver na terra e Cristo assumiu esse corpo, vindo ao mundo como 100% homem e 100% Deus, abrindo mão da sua glória ao se fazer servo, humilde, assumindo o corpo adâmico, humano, conforme está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos uma comparação entre Cristo e Adão, em Romanos 5, capítulo 12, versículos 12 a 21. Versículo 15 diz: um só homem, Adão, trouxe a morte a muitos por causa da sua transgressão, mas muito mais foi dado a muita gente pela abundância da graça de Deus, por intermédio de um só homem, Jesus Cristo. Aleluia! Logo que entrou o pecado no mundo, Deus nos prometeu um Salvador. E Ele fez isso sendo 100% homem, 100% Deus, para nos mostrar o caminho para herdar os atributos divinos, ainda que nesse corpo humano, limitado, mortal, para que nos tornemos a imagem e semelhança para a qual nós fomos criados, para a glória de Deus. Afinal, Deus é um Deus relacional que busca a todo tempo se relacionar intimamente conosco. Vocês pecaram, se afastaram de mim, mas eu os atraí para mim pelo meu perfeito e verdadeiro amor. Isto porque o plano central de toda a Bíblia não é a salvação, e sim o próprio Deus, é a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, sejam dadas a ele eternamente. Amém. Romanos 11, versículo 36.
Então a salvação é um meio e não uma finalidade. O plano da salvação foi necessário, pois o pecado entrou no mundo e ele criou um muro, uma barreira de separação entre nós e Deus. A salvação em Cristo é uma ponte, é um elo, é um meio que nos religa e nos traz de volta a Deus, para nos dizer: olhe, mesmo com esse corpo humano sujeito à dor, ao pecado, vocês podem e devem se relacionar comigo. E como? Seguindo os meus passos, seguindo aquele que se fez maldito, sendo bendito para nos salvar. E ele veio nos trazer de volta a identidade que havia sido degenerada pelo pecado. Ele veio dizer: homem, retorne às origens, retornem para mim, sigam os meus passos. Aleluia! A salvação em Cristo Jesus é o elo que nos conduz a Deus para que cumpramos a finalidade para a qual Ele nos criou. E o propósito central, o plano central da Bíblia, que é viver para a glória de Deus. Para isso que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, conforme João capítulo 16, versículos 8 e 9. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus diz a Caim: e se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Caim foi questionado por Deus quanto ao seu modo de vida, quanto à sua conduta. Ele teve a sua oferta rejeitada, mas se repararmos numa palavrinha hebraica, se bem procederes, ela não significa a forma como Caim ofertou, entregou a sua oferta. O Senhor em nenhum momento na passagem bíblica diz que ele errou porque ele não ofereceu uma ovelhinha, um fruto da terra, não. Mas ele diz: ei Caim, se você tivesse procedido corretamente, se você tivesse andado comigo, se você tivesse me servido, se você tivesse tido uma conduta espiritual, uma aliança comigo, a tua oferta não teria sido rejeitada. Mas olha, Caim, o pecado ainda está à tua porta e você, Caim, deve dominar esse pecado. E você pode dominar esse pecado, Caim. Mas Deus, que é rico em misericórdia, ainda selou Caim na testa para que ninguém o matasse. Porque Deus é assim. Ainda hoje, com a sua misericórdia e amor, Ele busca se relacionar conosco. Ah, Caim, se você tivesse procedido bem, ainda há chance, ainda há oportunidade para se arrepender dos seus pecados. Enquanto há vida, há oportunidade. Porque ainda hoje, assim como foi com Caim, o pecado bate à nossa porta e Deus continua nos mostrando o caminho, que é Jesus, pelo qual devemos seguir, se procedermos bem, ou seja, se tivermos fé nele, se seguirmos seus passos, se andarmos segundo a sua perfeita vontade, de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, ser a imagem de Deus nada mais é que atribuir a glória a Deus. Um dia esse corpo terreno vai se transformar em glorioso. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, versículo 20 a 21, sobre esse corpo glorioso. Mas só estaremos face a face com o Pai Celestial se compreendermos e vivermos o propósito real e central de toda a Bíblia e para o qual nós fomos criados: viver para a glória de Deus. Ele nos trouxe de volta ao aconchego, às origens, para dizer: viva para a glória de Deus. Ele te disse: proceda bem, em relacionamento, em intimidade com a minha palavra, viva para a glória de Deus. Hoje você é convidado a ser chamado de filhinho e a chamá-lo de paizinho, a se relacionar com intimidade com esse Pai amoroso. Não perca essa oportunidade. Viva hoje para a glória de Deus. Eu sou a pastora Dani. Se você gostou desta mensagem, envie para mais alguém e se inscreva neste canal. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.